Estou aqui hoje com Fred Medeiros, corretor imobiliário, meu cliente, meu amigo. Um corretor que foi de imóveis pequenos, medianos ao alto luxo. Graças Fred, a Deus. seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado você é um pelo motivo carinho. de orgulho. Hoje eu quero que você conte para os nossos ouvintes como que você chegou ao mercado de alto luxo e toda a sua trajetória. Nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Combinado. Beleza. Bom, eu vim do mercado tradicional de médio padrão, apartamentos na faixa entre 500, 600, 700, 800 mil reais. E eu vi que dava para transitar para um mercado melhor, maior, que era pouco explorado. Poucos corretores trabalhavam ele. Aí eu resolvi começar a fazer a transição. Tive muita dificuldade, porque na época eu tinha uma empresa que eu era sócio, eu não conseguia subir a régua da empresa, porque estava muito confortável onde a gente estava. E aí eu resolvi seguir a minha carreira. Desfiz a sociedade harmoniosamente, cada um seguiu sua carreira, e eu resolvi, de fato, navegar no mercado de alto luxo. E aí o meu ticket subiu de 800 para 2, 3, 4 milhões de reais. Agora o mais importante, o ticket de venda e o ticket que entra no bolso. Quando eu vendo um imóvel de 600 mil, eu sou corretor, quanto que eu ganho? Quando eu vendo de 2 milhões, quanto que eu ganho? Quando você vende de 600 mil, você ganha entre 5% e 6%. Nós estamos falando de 36, 30 mil reais no imóvel. Que também é ótimo. Milhões, que é um excelente salário, que é uma excelente comissão. Não desfaço de nenhum deles, né? Vendi muito durante muitos anos. E o imóvel de 2 milhões, aí você entra em torno de 100 a 120 mil reais. Só que para trabalhar e navegar no mercado de luxo, não dá para ser amador. A gente não pode não entender do produto. A gente não pode achar que vai vender qualquer coisa de qualquer jeito para qualquer um. O cliente que compra um imóvel de 2, 3 milhões, ele tem muito conhecimento, ele tem muita informação. Ele sabe mais do que o corretor. Então o corretor precisa estar preparado, ter todas as informações do imóvel, saber conhecer e navegar no mercado de luxo, saber todos os detalhes do imóvel, do mercado, saber por que vale, quanto que vale, perfil de acabamento. Porque um imóvel de 500 mil reais, na grande maioria, ele é um arroz com feijão. Ele tem armário, é um piso de um porcelanato, é uma cerâmica. Um imóvel de 2, 3, 4, 5, até 25, 30 milhões de reais, ele já tem suas peculiaridades. Então ele tem mármores diferenciados, importados, ele tem sistema de iluminação em LED, com grafismo, com marca chancelada. Então você tem essas coisas que um imóvel de alto luxo ele precisa ter. Porque não adianta, como é que você agrega valor? Então, por exemplo, você tem que ter armários de uma empresa muito famosa, você tem que ter uma iluminação de uma empresa muito famosa, porque não é só uma iluminação, não é só chegar lá e colocar uma tampa de LED e acabou. Não, ele tem, porque existe um estudo por trás que foi feito para atender as necessidades peculiares daquele cliente. O Fred, e ainda tem que tomar muito cuidado, porque normalmente essa pessoa, quando ele vai comprar o imóvel, ele conhece os vizinhos do imóvel. Ele tem network. E como é que se faz para que ele venha valorizar? Porque um corretor, quando ele chega, ele tem que ter um documento ali assinado também da pessoa para ele se resguardar. Porque a pessoa tem network, ele já vai saber quem que é o dono do imóvel que está vendendo. Provavelmente. Porque eles têm quem normalmente ganha essas cifras e compram imóveis nessas cifras, 2,5, 15, etc., daí para frente, eles têm um network. Eles esbarram um no outro, de fato. Eles andam juntos. Exatamente. Como é que você faz para você não ter um problema na hora da venda e a pessoa não te entender como corretor e passar por cima de você, sendo bem rude aqui nessa pergunta, mas é uma coisa que acontece muito no mercado? Muito acontece. A primeira coisa você tem que criar um laço de amizade com o cliente. Você tem que estar disposto a... Você tem que trabalhar pelo que ele quer. Você tem que estar junto com ele, fazer a conexão, rapport. Segunda coisa, você tem que ter documento. O registro de visita serve para te resguardar numa possível atravessada. Outra coisa, eu gosto de informar para o proprietário o nome e o CPF do cliente que foi visitado e o dia que aconteceu a visita. Por quê? Esse registro, e ele me dá um ok por e-mail ou pelo próprio WhatsApp, ele está garantindo que houve aquela visita e que foi através de mim. Não importa se foi hoje, se foi amanhã, se foi daqui 6 meses. Aconteceu. E ele só conheceu esse imóvel por minha causa. Ótimo, aí você já se garante, né? Aí eu consigo me garantir via judicial. Fred, você nasceu
no meio dos grandes, porque para você conseguir se conectar com pessoas ricas, você tem que ter nascido no meio deles. Eles se esbarram, eles andam juntos, eles frequentam os mesmos lugares. E é caro acompanhar essa tendência. Me conta como é que você destravou e conta aqui para os corretores, para as pessoas que querem conseguir sair daquele imóvel ali mais básico e começar a chegar no alto luxo. Me conta a sua trajetória, como que você fez para você desromper? Eu não sei se você nasceu no meio, né, das pessoas muito endinheiradas ou não. Caso não, me conta como é que foi. Bom, eu venho de família simples, normal. Minha mãe passou muito aperto, foi empresária, teve muito sucesso, quebrou. E a gente passou por um momento muito difícil na vida. Que, por sinal, quero falar, você trata a sua mãe com muito carinho, a sua sobrinha com muito carinho. Isso é uma bênção de Deus. Família que Deus, é a base, né? Família é a base. Eu já vi você, diversas vezes a gente no telefone, eu te cortei porque isso é muito bonito de falar, eu quero exaltar em você. A sua mãe sempre foi ali a sua rainha. Você sempre tratou ela com muito amor. Minha mãe é minha referência. Eu tenho uma referência muito forte com meu pai, pelo que a gente viveu junto, apesar de ser uma pessoa que era muito difícil, até a idade, né? Meu pai era muito mais velho, foi pai tardio, com 53 anos. Uau. Então, mas eu tenho um amor, um carinho, uma admiração para minha mãe, porque ela dedica muito a todos nós, até hoje. Então, assim, é minha véia, um beijo para você, ai, que te delícia. amo. Você sabe que você é tudo para mim e é tudo que eu tenho, né? Agora tendo a Luísa, tendo a Lu, mas era minha base, minha base, né? E ela que em vários momentos brigou para eu poder chegar aonde eu tô, porque ela brigou muito comigo. Nossa. Sua primeira coach? Foi minha primeira coach. Na porrada, mas foi. Mas assim, eu não sou de meio rico. Minha mãe teve uma condição financeira muito boa quando a gente era criança, quando a gente era moleque. Depois ela quebrou quando abriu as importações no Brasil, em 90, 91, na época do Plano Collor. E aí nós viemos numa toada de uma vida muito boa, como motorista, com colégio particular, e de repente tudo foi embora. Nós fomos para o colégio público, não tinha mais a fábrica, não tinha mais as empresas, a coisa não funcionava do jeito que era antigamente. Mas nem por isso deixei de ser tratado com muito carinho e também na porrada, porque aí fez moldar o nosso caráter. Eu falo isso por conta do meu irmão, da minha irmã e de mim. E então eu vim de um meio básico, arroz com feijão, pessoas normais, nada demais, mas eu sempre fui muito ambicioso. Gente, diferente de ambicioso e ganancioso. Ambicioso é quem quer crescer na vida e o ganancioso ele passa por cima de valores e de pessoas para ter o que ele quer. Eu nunca passei por cima de ninguém, nunca precisei passar por cima de ninguém. Pelo contrário, sempre fui aliado das pessoas para que eu chegasse aonde eu estou hoje. E ainda eu quero continuar subindo mais. E tem que ser assim, porque quem não cresce, morre. Não tem jeito. Eu vim da minha trajetória trabalhando muito, dedicando muito, sempre quis ser rico, falei a vida inteira, quero ser rico, quero ter coisas de gente rica, quero ter relógios legais, quero viajar ao mundo, quero ter carros maravilhosos, quero ter as coisas que as pessoas ricas têm e não quero ter que ficar contando dinheiro no final do mês para pagar a conta. Que a pior coisa que tinha, você ir para um restaurante, você olha pela lista da direita lá, porque você tem que comprar um prato pelo preço que ele é e não pelo que você quer comer. Então, às vezes você quer comer um filé, mas você só tem dinheiro para comer o frango. Pô, cheguei a um ponto na vida e falei, não quero isso mais. Eu quero ter uma vida digna, quero ter uma vida boa e poder proporcionar isso para minha família. Ter prosperidade. Prosperar mesmo, de fato. E aí eu vim trabalhando muito, dedicando, e o segredo para poder conviver com essas pessoas é você conhecer essas pessoas, é você começar a se relacionar com elas. Como que você começa? É indo onde elas vão? Você começa a ir no cabeleireiro onde elas vão? Exatamente. Você vai... Eu te acompanho na rede social e vi sua trajetória, eu vou te dar um spoiler seu mesmo aqui que eu assisti. Você leva os seus carros para... Mesmo que seja um carro mais antigo inicialmente, hoje você tem uma Porsche, graças a Deus, comemoramos essa compra, foi de extrema alegria. Foi a realização de um sonho. E estava no caderno de metas, tá? Estava no caderno de metas e ficamos muito orgulhosos aqui de você, obrigado, de ver cada conquista sua. Então você leva o seu carro naquela oficina onde eles vão. Como que é? Você começa a frequentar, porque a primeira vez que você vai começar a pagar os primeiros locais mais caros é complicado. Eu quero entender isso aí. Porque você fez isso muito bem. Fiz a vida inteira. Eu inteira. conheci você ali, morando, fazendo reunião online com você, lá no quarto, com a mamãe passando atrás e levando o papá, a sobrinha de vez em quando passando. Aquela confusão toda, né? Não, era muito bonito, era uma Mas família unida, uma confusão, porque te apoiando. Não, eles estão lá e eu precisava trabalhar, eu não podia deixar de trabalhar. O início foi muito tenso. E foi época de pandemia, não sei se foi um pouco antes, não foi isso? Foi um pouco antes. Na verdade, foi logo na pandemia, porque logo em seguida eu rompi a sociedade. Então, aí nós começamos, eu e você, a tocar a nova empresa, a Fred Medeiros Negócios Imobiliários, para a gente poder conseguir ter o que a gente precisa.
Então, assim, só eu quero entender, voltando aqui, que eu te corto aqui algumas vezes uns pedacinhos, é o seguinte... Saber como é que eu transitei para chegar lá e o que eu fiz. Como que você planejou? Você começou algum local? Você viu alguém? Me conta, Então, eu sempre fui muito de firme. Então, para vocês entenderem como que eu consegui transitar e chegar no mercado de luxo. Para eu poder, eu comecei a frequentar os locais que essa turma frequenta. Só que eu não tinha o carro ideal para levar lá. Mas assim, eu comecei a ir em alguns cafés, comecei a participar de algumas reuniões, alguns eventos. E você tem que dispor de dinheiro mesmo, é investimento. Às vezes a pessoa, pô, Fred, você vai frequentar um restaurante tal? Vou. Por quê? Porque aquilo ali, primeira coisa, você vai se inspirar, e segundo, você vai subir sua régua, você vai ver o que você quer. Então você se inspira, você sente aquele negócio e começa a frequentar. Aí você encontra com alguns clientes. Isso. Você conecta com o cara porque você frequenta o mesmo ambiente que ele. Poxa, eu fui naquele restaurante, pô, Fred, te vi lá aquele dia e tal. Você acaba se tornando uma pessoa pública, né? Tá no mercado e as pessoas te veem e veem você frequentando. Eu comecei a frequentando locais de pessoas que tinham condições financeiras, procurei locais gratuitos. Cafés da manhã em concessionária, restaurantes em que as pessoas frequentavam, eventos ao ar livre em que as pessoas de alto padrão frequentavam e comecei a conviver com elas. Eu sempre fui fazer o network, você preparou ali o campo para você fazer um network. E durante muitos anos eu fiz sem ganhar R$1. Porque não tem o que fazer. E eu imagino as pessoas de casa e de fora vendo e falando, Fred, onde você está com a cabeça? Você está deslumbrado? Durante todo mundo brigou comigo. Durante anos, você é doido, vai pagar no restaurante esse valor, você vai em tal lugar fazer isso. Eu tirava um dinheiro que eu não tinha para poder fazer. Eu ficava devendo, mas eu ia porque eu sabia que era importante. E o primeiro imóvel de luxo à venda, como é que foi? O primeiro imóvel de luxo à venda, depois que eu entrei na carreira solo, porque eu vendi imóvel de 2 milhões já na empresa em que eu era sócio na época. Mas o primeiro imóvel de luxo que eu vendi depois da minha trajetória virando broker, né, Fred Medeiros, eu vou te falar que foi assim um sucesso, porque bateu muito com o que eu queria e ele serviu para validar o que eu fiz. Durante um ano, eu vendi 2 milhões, 1,5 milhão, 3, 2 e pouco, fiz algumas vendas, mas o ano foi muito curto e eu trabalhei demais, eu investi dinheiro demais, porque era tudo muito novo no mercado, mas eu precisava despontar. E aí, em 2023, em dezembro de 2022, eu fiz uma venda de R$10 milhões. Quanto você ganhou? Não posso falar. Na verdade, a venda foi em parceria. A venda foi de 20 milhões. Então veio 10 milhões para um lado e 10 milhões para outra empresa. Que delícia! Então, foi bom demais. Foi a melhor comissão que eu recebi na vida. O que você fez com esse dinheiro? Eu paguei um monte de coisa que eu estava devendo e sobrevivi e botei o dinheiro na conta para poder viver. É muito legal isso que você falou, porque quem é da carreira imobiliária, os corretores, eles têm que saber que o que ele ganha aqui, ele tem que ter aplicado, porque você pode... O alto luxo não se vende todo dia. Você tem que ter um equilíbrio muito grande quando você recebe uma grande comissão. Você tem que trabalhar muito e enfiar muito a cara, porque senão você não vende mais. E aí você tem que continuar. Entendi. Ele não vende todo dia. O cara que fala comigo que vende um imóvel de 10 milhões todo mês, pode até vender 3 ou 4, mas o cara já tem vários negócios há meses fazendo. Não sei, eu não sei falar dele. Eu conheci ele, ele é um cara bacana demais. Demais, né? Adorei ele. Inclusive, ele foi uma das referências que eu usei para poder começar os meus vídeos. Sério? Que muita gente me criticou. Eu achei um barato. Um dos primeiros vídeos que você fez, eu posso falar quem que você contratou? Pode. Você contratou o Notini. Contratei. Notini, e você fez um vídeo aéreo com ele, muito legal. E ali você começou a mostrar aonde você ia chegar, o que você ia fazer e para que você estava. Quando eu contratei ele, eu não tinha o dinheiro para pagar ele. E eu levantei o dinheiro porque eu precisava alavancar minha carreira. Eu peguei um dinheiro que eu não tinha para poder fazer. Você acreditou, né? Eu vejo até esses casos de cantores sertanejos, etc. Todos eram improváveis. Qual que é o segredo? Eles não desistiram. Quando os outros riram dele, criticaram ele, eles não desistiram, porque eles sabiam onde ia chegar. É o que você fez, você sabia onde você ia chegar, né? Meu pai mesmo foi um cara que não acreditou em mim e falou comigo, jamais, meu filho, você é bobo. Na época, né? Nós estamos falando de 12 anos atrás, 13 anos atrás. Você é bobo, menino. Você acha que alguém vai te dar um imóvel de 1 milhão para vender? Porque um imóvel de 1 milhão há 10 anos atrás, 12 anos atrás, era um imóvel de 5, 6 milhões hoje. Então, era assustador. E eu fiz, e eu vendi. E o dia que eu vendi o de 20, eu falei, fechei, pai.
fechei. Eu falei mesmo, de verdade. Bati, fiz o que eu tinha que fazer, validou tudo o que eu queria. Você queria que seu pai estivesse vivo para você ter contado, pai? Eu queria virar para ele e falar assim, fechei, tá vendo? Vi, é real, acontece, mas, enfim, ele já faleceu tem mais de 10 anos. Mas eu entendi que era isso que você queria. É porque eu fiquei com isso guardado. Você não vai conseguir. Eu vou sim, claro que vou conseguir. Nada vai me parar, ninguém vai me segurar. Eu vou para onde eu quiser. E minha vida foi a vida inteira assim, foi de muito trabalho, muita luta, muita batalha. Eu sempre dediquei muito. Então, no meu interno, eu falei com ele, fechei, cara. Então, tipo assim, não duvida de mim. E eu sempre fui muito competitivo. Se duvidar, já era. Eu vou ter até o meu limite master para provar que eu sou capaz. Eu sou competitiva também. Então, né? E, Fred, você falou uma coisa interessante, porque há muitos anos atrás, vender um imóvel de 1 milhão era muito. E agora os imóveis que se vende, 20, 25, é surreal. Eu falei, gente, como tem gente com dinheiro? E a que você direciona, a que você atribui esse enriquecimento de mercado, esses valores muito grandes, acessíveis a muita gente? É muita gente. Então, o que eu entendi no mercado? Primeiro que nós ficamos num período de pandemia e aí a galera ficou com o dinheiro represado. Você não podia viajar, você não podia passear, você não podia ir para restaurante, você não podia fazer nada, né? E eu tive clientes que compraram comigo porque ele fez conta do dinheiro que ele deixava de viajar e ele comprou um imóvel. Sério? Uma cliente minha, cliente bacana demais, os dois, um casal maravilhoso, eles compraram um imóvel de 2,5 milhões no início da pandemia comigo, porque eles fizeram conta que naquele ano eles economizariam ali em torno de R$1 milhão, que não seria de viagem e nem de festas e etc e tal, porque não podia. Então, naquele ano que ele economizou quase R$1 milhão, em 2021, ele fez a mesma conta, porque o dinheiro dele continuava entrando, e ele comprou um imóvel mais caro. Foi o melhor investimento que ele fez, que hoje vale 5 milhões. Ele comprou por 2,5 e vale 5. Outra coisa que aconteceu no mercado interessante foi que as pessoas passaram a dar valor aos lares. Antigamente você morava num apartamento, mas ele era um ponto de apoio. Você saía cedo, voltava à tarde, passava o dia inteiro na rua. Aí quando entrou em pandemia, todo mundo ficou enclausurado. A grande maioria de uma família com 4 pessoas morava num 2, 3 quartos, no máximo. 4 quartos eram apartamentos que eram obsoletos. As pessoas não queriam, porque não queriam empregado, não queriam trabalhar, não queriam ter custos e não queriam ter despesas de ter que ficar mantendo. Entrou a pandemia, as pessoas entenderam que elas precisavam de o quê? De um lar. E aí a casa que era um ponto de apoio, o imóvel que era um ponto de apoio, virou um lar. Aí as pessoas começaram a comprar imóveis maiores. Por quê? Infraestrutura para filho, com área de lazer, as casas com um terreno maior para que as pudessem. Que as casas tiverem. As casas triplicaram, quadriplicaram de preço. Eu tive um cliente que comprou, não foi comigo, ele mencionou comigo. E só te cortando, e as pessoas sabem da iminência disso acontecer de novo. Então ela vai ter um local confortável, amplo, com ar livre, para não ficar enclausurado no apartamento. A pandemia mostrou para as pessoas o valor real da família, trouxe elas para dentro de casa. Então você teve que conectar. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente namorou, noivou, teve filho e casou tudo junto no período de pandemia. Porque a gente teve tempo de se conhecer. Então, fala assim, não vou dar certo mais com minha esposa. Claro que vou. Tem dificuldades normais com todo mundo. Mas a gente ficou ali 2 anos e meio, junto. Quem amava passou a mão mais. Mas o que teve de divórcio não foi mas aí o casamento já tinha ido embora. Aí foi só a empurrar. Porque o seu convívio diário, às vezes o cara fica de segunda a sexta fora, ou a mulher trabalha o dia inteiro de segunda a sexta. Quando volta, é bom ficar naquele momento ali. Mas o casamento já tinha ido embora. É verdade. Então, não é por isso. Então, teve gente que se uniu e aí as casas entraram como lares. Por isso, o boom. Então, as pessoas querem conviver mais. Pode ir nos restaurantes. Os restaurantes têm movimento, mas não o que tinha antes da pandemia. Hoje, as reuniões em casa, as confraternizações, as resenhas que são chamadas, são muito melhores e maiores e mais frequentes. E duram muito mais tempo, muito mais. Você chega lá na casa do seu amigo lá 4 horas da tarde, solta os meninos no quintal ou na área de lazer, enquanto você está no gourmet tomando brincando, conversando e vivendo aquele momento. Para quem tem filhos é fantástico, né? Pra gente não tem coisa melhor, né? Eu falo com a minha esposa, amor, precisamos de um apartamento com infraestrutura de lazer. Tem. Não sei o quê, mas esse ano vem Lala aí, vem mais um neném, aí a gente vai. Daqui a pouco. A Lala é a Laís, que eu quero que seja mais uma menina, né? Que lindo! 2 para poder terminar de matar, que aí eu vou ficar com a Lu, a Lala e a Lulu. Então, e a mamãe? As 3, né?
Tá doido. Ô Fred, e a mensuração? Como que você avalia um imóvel? Essa avaliação de imóvel, você também é um avaliador de imóveis, Sim. né? Você faz a inspeção. Você, inclusive, quando vai no imóvel, ó, melhora isso aqui, que é uma reforma que você vai fazer, que vai agregar valor. Me fala como que ocorre esse critério para você mensurar essa avaliação desse imóvel. Qual que é o critério? Porque tem pessoas que acham que tem um imóvel com valor muito baixo e às vezes o imóvel, o valor desse imóvel é altíssimo. Tem pessoas que eu sei que estão vivendo uma dificuldade financeira muito grande, mora numa mega casa, que às vezes vale a pena a pessoa pegar um empréstimo de 200 mil e vende essa casa por alguns milhões. Isso. Mas quem sabe avaliar, desenhar isso, no caso é você. Me conta como que você faz essa avaliação e esse critério de imóvel. Tá. Para mensurar a avaliação do imóvel, o valor efetivo dele, existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Localização, acabamento, exclusividade, se ele é um imóvel padrão, comum ou exclusivo, perfil de imóvel, se ele tem infraestrutura de lazer ou não, se ele está em um condomínio em ascensão ou não. Então, assim, tudo isso agrega valor. Então, por exemplo, imóveis de altíssimo luxo e de valor agregado, eles sempre têm algumas coisas. Eles são imóveis que, na grande maioria, não estão na melhor localização. É? Porque, por exemplo, os imóveis mais caros que você tem hoje no mercado, Vila da Serra. As pessoas não trabalham no Vila da Serra, elas trabalham em outro local. Então, ele tem privacidade, ele tem segurança, ele tem um acabamento de altíssimo luxo, ele tem marcas renomadas, cadeiras assinadas, lustres assinados. Isso é um imóvel exclusivo. São imóveis extremamente exclusivos. Mas quando você avalia um imóvel, de luxo ou não, você tem que considerar essas coisas. Porque a pessoa que colocou um lustre de um artista famoso, ele tem um valor. Se o lustre for ficar na casa ou no apartamento, ele tem um valor. Eu visitei um apartamento que nós vendemos ele, o lustre custou 100 mil reais há 5 anos atrás. Ele não tem valor, não? Muito. Então, e ele é assinado por uma pessoa um artista extremamente famoso. O piso que estava na casa veio da Bahia, de uma mina que é a lajota, é de granito e não é mármore. Eu nunca vi um granito tão lindo na minha vida. Eu pedi o contato do cara e ele falou assim, eles não fabricam mais. Ele tem um veio de rubi. Vai entender. Você acha que ele tem o mesmo valor que um porcelanato Porto Belo ou de outra marca ou Bianco? Eu já acho tão bonito o Porto Belo. É lindo, maravilhoso, mas assim, o outro é nobre. Valor, não, é valor agregado. O outro é nobre. Um é porcelanato, o outro é uma pedra nobre. E não existe mais para comprar. Se você quiser comprar, não tem. Porque a mina que tinha lá, a pedreira, não existe mais. Acabou. Falando de imóveis de luxo, eu vejo que banheiros. O que está acontecendo com os banheiros? Os vasos sanitários são uma obra-prima. Eu nunca imaginei. Quantas vezes eu fico olhando pela internet, algumas casas, eu falei, gente, mas esse vaso é uma obra-prima. No início eu falei, bobagem. Depois eu falei, nossa, se eu pudesse, eu gostaria de ter um vaso desse. Você sabe que minha esposa, né? Ela fala isso direto, né? Ela, exatamente. Nossa, amor, esse aqui... Olha, assim, um vaso. É lindo. Não muda nada, mas é lindo. É lindo. E eles estão dando valor agora para certas coisas que não se davam. Iluminação em banheiro, conforto em banheiro, sala de descanso, tudo no banheiro. A banheira era só uma banheirinha, agora não. Agora você tem, dependendo do banheiro que você está lá visitando, você tem uma jacuzzi para você descansar, ou você tem uma banheira retrô, que são maravilhosas, no estilo de porcelana, que te cabe dentro da banheira, você fica ali tranquilo, imerso na água. Eles estão criando salas de banho com descanso. A verdade é que as casas estão virando os verdadeiros espaços exclusivos, porque as pessoas exclusivas, elas não frequentam locais públicos. Não. Eu descobri isso quando eu também comecei a trabalhar para as pessoas mais endinheiradas, exclusivas. Eles não frequentam hotéis, eles têm as próprias casas. Compram a residência no local. Levam amigos. Ou então vão para o hotel de extremo luxo. É. Então, assim, são coisas fora da curva. Mas a maioria das vezes eu vejo que eles têm as próprias casas, os locais que eles amam, e é tudo de muito luxo. Tudo. Muito bom gosto, muito requinte e tudo feito a dedo. Para eles, muito peculiar, muito específico. Os imóveis estão tornando cada vez mais específicos. Essa coisa de fazer um imóvel padrão,
arroz com feijão, uma casa quadrada assim, cozido e frito, um apartamento assim, não funciona mais. Hoje os imóveis têm o piso, o veio de dourado, que o dourado hoje, o branco estão muito em alta, então eles põem exatamente materiais nobres, metais nobres, Fred, tudo de muito requinte, muito bom gosto. Mas quando você vai visitar um imóvel, eu que sou uma pessoa que gosto de olhar imóveis, eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu gosto de olhar. Quando você vai visitar um local vazio, é uma coisa. Se você vai visitar um local decorado, meu Deus, que coisa linda. Você fica louco no lugar, você fala, meu Deus. Por isso que as construtoras têm feito cada vez mais imóveis decorados de altíssimo luxo para agregar valor e para poder a pessoa entender o que ela pode ser feito no local. E quanto ao investimento, Fred? Bom, aqui eu vejo diversos clientes no escritório que gostam de fazer investimentos em imóveis. Tem as pessoas que gostam de investimentos em bolsa, aplicação, criptomoedas. O que você considera ser o melhor investimento? Eu sou do mercado. Com referência a investimento, falando do mercado imobiliário, eu, como corretor, não posso falar diferente do que é o imóvel e qual é a valorização dele. Primeiro, nós temos uma valorização média anual de 10%, porque anualmente ele valoriza entre 7% e 15%. Então, uma média de 10%. Segundo, nós temos os bons imobiliários, como aconteceu em 2008, como aconteceu em 2015 e como aconteceu agora em 2020. Né? A cada média de 7 anos, a gente tem um boom no mercado. É histórico. É histórico, é recorrente, inclusive. Eu estou no mercado desde 2011, eu peguei um trechinho do mercado aquecido, depois veio um período difícil e depois voltou o mercado a crescer de novo, em 2019. Então, nós estamos falando de 2011 e 12, 7 anos depois, 2019. Não está errado o que eu falei. E aí, com referência a isso, o investimento, não existe nada no mercado que te dá mais rentabilidade do que um imóvel. Já foi provado e tem economistas falando sobre a compra do imóvel e a valorização. Você pode pegar bolsa, você pode pegar investimento em previdência privada, você pode pegar Bitcoin. Bitcoin não é dinheiro, é uma moeda que converte em dinheiro. Você pode ações, não existe nada que tenha a valorização histórica dos imóveis. E você não fica na mão dos outros ou do mercado. O seu imóvel é uma coisa segura. Você investiu, é seu. Tá, e ele vai tendo valorização. Salvo se cair uma bomba, cair alguma coisa ali, mas em geral... Haja visto pela pandemia. Nós tivemos um momento de mercado em que todo mundo achou que os imóveis... agora acabou. Quem tinha imóvel está morto. Quem teve imóvel, na grande maioria, duplicou ou triplicou o imóvel. É verdade. O valor, o seu patrimônio. E eu conheço cliente que quintuplicou, porque comprou muito, aproveitou. Que todo mundo estava apertado, todo mundo estava apertado no primeiro momento. Desesperado. Muita gente achou que não ia dar conta, só que o mercado rodou. E rodou muito bem na pandemia. Eu sei que alguns comércios sofreram muito, mas a grande maioria rodou e cresceu muito no período de pandemia. E se adaptou e se reinventou. Inclusive, nós falamos no início da nossa conversa que nós começamos no digital ali, conversando através da câmera por conta da pandemia. Senão verdade. Jamais a gente criaria esse vínculo. Olha, o mercado mudou de tal forma na contabilidade, hoje é tudo digital, mas a gente sempre tenta conservar o tete-a-tete, porque esse aqui faz toda a diferença. Nunca morreu, nem vai morrer. Vocês, corretores, antes era só presencial, hoje vocês têm vídeos maravilhosos, vocês apresentam ali, é o primeiro contato, e depois é o que você falou, fique amigo do seu cliente. Vender alto luxo, fique próximo, se conecte, faça um rapport, tenha afinidades em comum, né? Posso dar um exemplo aqui, que legal? Aconteceu essa semana, tem até o áudio da cliente ali, que foi muito, muito bom ouvir isso, porque valida o que a gente faz de trabalho. A cliente saiu para visitar, fechando a casa dela, no Belvedere. Ela não tinha mencionado isso. Eu perguntei, ela falou, não, é compra à vista e tal, porque eu faço um filtro, tá, gente? Não sai com o cliente para passear, porque não dá, infelizmente, o mercado é muito dinâmico, os imóveis vendem no decorrer do processo, e a pessoa fica sem. E a venda aconteceu, mas aconteceu diferente. A cliente visitou o imóvel com a gente, foi o terceiro ou quarto imóvel que ela visitou. Normalmente eu faço 3, 4 visitas e dentro desses 3 a cliente acaba comprando. Porque o filtro é muito bem feito. Não adianta eu levar um cliente para visitar 10 imóveis. Outra coisa, imóvel de alto luxo, você não tem 50. Você tem 2, 3, 4, 5. Imóvel de 15 milhões, quanto você tem? Eu quero uma casa de até 15 milhões de reais no condomínio Vários Cristais. Você não tem 30 casas à venda. Tem 3, 4, 5, 6 no muito. Entendeu?
Bom, e aí a gente conversando, ela virou para mim e falou assim, foi um feedback maravilhoso, ela fez o feedback para a Amanda, falou assim, eu achei que a gente ia continuar visitando um monte, porque eu achei que ia ter dificuldade de achar a casa, o imóvel que eu queria, do jeito que eu queria, mas pelo visto vocês realmente entendem as minhas necessidades. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui achar meu imóvel logo na terceira visita. Você sabe que você é especialista nisso? Você nos levou uma vez lá no Sion para apresentar o imóvel. Até hoje meu marido passa em frente e fala assim, não sei por que nós não compramos aquele imóvel. Até hoje, você viu o nosso perfil ali, claro que não é dos milionários, né? Eu sou dos antigos dele, né? Continua sendo os milionários. Não. São os novos milionários. Quem dera. Então, nós somos os medianos ali. Você apresentou aquele apartamento no Sion perto ali, né? Da onde meus filhos estudam. E nós não compramos. E até hoje meu marido fala, devíamos ter comprado aquele apartamento. E você sabe ver perfil. Isso é muito importante. Porque quando você fica rodando com uma pessoa muitos imóveis, é muito chato. A pessoa você não te entende. Ouvir o cliente. Ouvir. Tem gente que me leva em algum local para ver alguma coisa. Eu falo assim, não é isso. Você perde todo o interesse e acaba que você toma muito tempo do corretor, porque você perde dinheiro quando você tem que sair de casa, se arrumar, entrar no seu carro, gastar sua gasolina. O tempo é mais dinheiro que qualquer gasolina e hoje tudo. É o bem mais precioso. O tempo não volta. E você tem um feeling. Quando você se conecta, você já sabe o perfil do cliente. O que acontece? Na primeira visita que a gente faz, normalmente não é o imóvel que eu acho que ele vai comprar. É o imóvel que ele escolheu. Uhum. E não é 90%, 95% não é o imóvel que ele vai comprar. Só que esse primeiro contato ele precisa existir para você conectar com o cliente, para você entender o que ele quer. E ver todos os comentários que ele faz nessa visita. Isso e aquilo. Bom, agora, me fala um pouco mais. Inclusive, isso é tema de treinamento de vendas. Bacana. Eu nunca pergunto se o cliente gostou. Eu pergunto para ele, me conta mais sobre o que você achou desse imóvel. Porque você gostou? Eu vou fazer uma pergunta para ele, ele vai falar sim ou não. Não, obrigado, não gostei, obrigado, tchau, vai embora, acabou. Me fala mais o que você achou desse imóvel. O que você sentiu nesse imóvel? Fred, eu não acredito que seja um imóvel que me atenda, minha família, porque eu preciso disso. Aí ele começa a falar. E aí você tem que pescar. E o que é mais importante para você na compra de um imóvel? O que ele tem mais valor para você? Para mim tem que ter uma varanda. Se não tiver varanda, não serve. Não, mas o ideal mesmo é a infraestrutura de lazer, porque meus filhos são prioridade. Escuta o cliente. Não, Fred, o apartamento para mim tem que ter mármore. Se não tiver mármore, não resolve. Ok. Você vai levar no apartamento que tem cerâmica? Não vai. Você vai levar onde tem mármore. Às vezes você vai levar onde tem um porcelanato. E já vai falar da possibilidade de troca. Só que ele tem outras coisas que vão agregar valor e ele vai falar assim, tá, esse aqui eu posso trocar. E o Fred, qual a maior dificuldade do mercado de luxo? Eu quero que você fale a maior dificuldade do mercado de luxo e depois você vai me falar a sua maior dificuldade que você teve até hoje. A maior dificuldade... Vamos falar de coisa ruim. Nós dois gostamos de falar de coisa boa, mas existem coisas ruins. Existem. Não, claro que existe. A maior dificuldade que se tem para entrar no mercado de luxo e as dificuldades que eu tenho na carreira é, às vezes, acessar o cliente do imóvel, o proprietário do imóvel. Porque ele é muito exclusivo. O cara é muito fechado, não quer ninguém entrar na casa dele o tempo todo, não quer ninguém ter a privacidade dele invadida, não quer que um corretor estranho acesse o imóvel dele, porque a casa tem obra de arte, porque a casa tem relógio, porque a casa tem joias, porque a casa... As pessoas de alto padrão, elas são mais exclusivas, elas são mais reservadas, elas são low profile. Elas não estão, vai lá, de qualquer jeito, etc e tal. Claro que existem as exceções, tem muita gente que acessa a casa muito fácil, mas tem gente que quer saber, porque é uma pessoa de posses. Você não sabe quem você está recebendo na sua casa. Então... Você normalmente faz o seu filtro. Eu faço o filtro, porque eu vou receber alguém que eu não conheço em casa. Mas quando você vai levar alguém numa casa, você faz o filtro. Eu faço um filtro, inclusive eu faço uma pesquisa da pessoa. Até para ter a segurança quem recebe. Eu já fui levar um cliente uma vez, que ele falou comigo que o dinheiro dele era proveniente de herança de família. E eu não levei o cara mais. Eu levei ele numa casa, não levei mais. Porque não era, ele não tinha dinheiro. Então não adianta. E você precisa saber, eu aprendi ao longo dos anos, quem é seu cliente. Porque você vai num imóvel de 10, 15 milhões, gente, é um funil. Não é todo mundo que vai comprar um imóvel de 10, 15 milhões. E normalmente essas pessoas compram transferência à vista? Às vezes usam um pouco de financiamento, porque a taxa está boa, enfim. Mas existe muitas compras à vista. A minha de 20 milhões, por exemplo, foi feita à vista. Ele praticamente ele parcelou de 3 a 4 vezes, direto com o proprietário, sinal de 50%, o restante em 4 vezes.
Mas existe muita gente que usa o financiamento porque a taxa está boa, né? Hoje nós estamos num momento de mercado em que a taxa está baixa. Naquela época que foi vendido também a taxa era baixa e vários imóveis, acho que 85% dos imóveis no Brasil são vendidos através de financiamento bancário. É o que vale a pena. E outra coisa, eu falo muito referente à compra de imóvel, sobre investimento. O seu aluguel é o financiamento de outro. Então, compra seu imóvel. Mas você é corretor, você está falando isso porque é importante falar, porque você quer vender. Eu falei, não é. O seu financiamento, o seu aluguel é o financiamento do cara que comprou o imóvel e está te alugando. Você está pagando para ele. Outra coisa que eu falo que é muito taxativa e as pessoas precisam entender. Aluguel é para sempre e tem correção. Prestação tem fim e normalmente é decrescente. Então, tudo na vida você tem que escolher. Ou morre no aluguel para sempre, mas meu dinheiro aplicado, não importa. Seu imóvel vai sempre valer mais do que você comprou. Verdade. Imóvel é um investimento certeiro. E o que foi mais difícil durante a sua carreira até agora? Qual a coisa mais difícil que você já enfrentou? Transitar para o alto luxo. O mais difícil da minha carreira até agora foi investir. Transitar no alto luxo. Porque você tem que ter paciência, você tem que ter persistência. E eu ainda não cheguei onde eu quero. Porque assim, não é uma trajetória simples. Você não pode chegar lá e achar que hoje, que você fez hoje, amanhã, depois de amanhã, você vai conseguir transitar pelos ricos e famosos. Não vai. Você só entra nesses caras através de indicação, através de network. Eu várias vezes pedi para cliente meu, que ele me indicou um cliente, ele falou, Fred, esse cara quer comprar um imóvel, tá? Liga para ele, por favor. Fala com ele para ele me receber, porque ele não recebe. Não recebe. E é muito importante a etiqueta profissional, a etiqueta empresarial para se tratar. Uma vez nós estávamos conversando, você falou, Ana, tem gente, quando eu não tinha o melhor carro, hoje você tem uma Porsche muito legal, porque você já conecta com o cliente, ele já tem você já tem ali algo em comum com ele. O mesmo meio, né? O mesmo meio. Mas quando você tinha um carro mais simples, você falou, olha, eu nunca andei de carro sujo, eu sempre caprichei no meu carro, sempre teve um chiclete, sempre perfumado, limpo, cheiroso. Sempre. Você sempre tomou muito cuidado com a aparência. E tem muito a forma de você até cumprimentar a pessoa, a forma de você não ser entrão. O olhar, o rapport mesmo, e etiqueta empresarial. Isso é muito importante nos negócios. Sim. Né? Por mais que nós sejamos latinos, divertidos, nós gostamos de conversar, isso é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Na sua área? Na minha área, se você, nesse mercado, e eu vou falar, não é só de alto luxo, não, é no mercado em geral. Se o corretor não tiver bem vestido, gente, não precisa usar uma camisa de R$1.000 lá da Ricardo Almeida, não. Não estou fazendo propaganda, não, mas estou falando a verdade. Você não precisa usar uma camisa cara desse preço, não. Você não precisa usar roupa das grifes famosas de Belo Horizonte, não. Você precisa estar bem vestido, bem trajado, com a roupa limpa e ajustada. Você tem que estar com o carro limpo. Carro cheio de pelo de cachorro, carro sujo, fedendo. Gente, resto de coisa de menino. Resto de coisa de menino. E eu tenho criança em casa. Minha filha suja o carro sempre. Ela come dentro do carro. Eu não me importo. Os meus estão proibidos. Eu não ligo, porque eu mando lavar meu carro toda semana. E tem gente, durante a semana, eu às vezes lavo o carro de novo. O meu também. 6 em 6 meses eu levo ele para lavar. Vergonha, né? Você tem que mudar. Economia, eu sou contadora. Então eu tenho que falar sobre mim. Sua contabilidade não está fechando com o que. Né? Vou falar, não vou ficar calado. Esse podcast fica para depois. Mas eu não recebo o meu cliente com o meu carro, recebo o meu cliente aqui na minha sede. Não tem problema. Você precisa. Aqui, tá arrumado, tá limpo, tá organizado, temperatura adequada. Tem que estar num clima, senão a gente não consegue conseguir. Aqui brincando com você, eu gosto de brincar, né, Fred? Mas é verdade, a questão do carro é 6 meses mesmo. Mas aqui nós cuidamos muito. Antes de você chegar, nós tomamos um cuidado com o pão de queijo e eu sei do ar-condicionado e tá, nós tomamos cuidado com todo o ambiente, inclusive o cheiro. Nós temos o cheiro hoje também. Tem que ter. Ele mexe muito com a pessoa. E agora uma questão que eu quero te perguntar. A contabilidade influencia alguma coisa nas negociações? Os tributos? A contabilidade é extremamente importante e ela tem que estar na ponta da língua para você ajudar o seu cliente a fazer um bom negócio. Provavelmente a gente vai fechar um negócio no dia de hoje, de fato, porque eu mostrei para ele que contabilmente era viável ele comprar. A gente já conversou várias vezes sobre isso, você me deu várias dicas e sempre eu recorro a você, como a Porto e Gomes, para poder fazer esse caminho, para entender o caminho, para eu não dar um passo errado ou não ensinar para o meu cliente errado. Então, assim, se a contabilidade não estiver alinhada, ele vai gastar e vai pagar dobrado. Exemplo, a compra, entre uma compra e venda, às vezes o cliente fala assim, eu vou vender meu imóvel e vou comprar outro. E aí ele perde o prazo de 6 meses. E aí ele tem que pagar o imposto. Exatamente, na pessoa física, né? Na pessoa perde física. Aquele benefício de 5 anos que ele pode fazer uma vez. E o que ele pode fazer?
ele pode comprar daqui 6 meses, no prazo de 6 meses, sem ter que pagar o lucro imobiliário, um imóvel de valor igual ou maior sobre aquilo ali que ele está fazendo. E muita gente aproveita isso. Aí eu falei, até e para o seu mercado de luxo, isso dá um impacto gigantesco. Surreal. 15%, Ana. O cara comprou por 3, está vendendo por 10, nós estamos falando de 7 milhões. 7 milhões de 15%, nós estamos falando de quê? Quase 800 mil reais. Exatamente. É dinheiro demais para a pessoa jogar pela janela. Então, ele não vai querer pagar. Ele está economizando, então ele compra de novo. O conhecimento, né, contábil, e você como corretor, você é um corretor que engloba todas essas áreas. E isso é muito importante, porque quando você demonstra, uma pessoa comprou um imóvel de 20 milhões, ele normalmente é uma pessoa muito bem sucedida. E ele não compra, às vezes tem pessoas que compram só pelo prazer, não quero saber preço, eu vou pagar. Mas a maioria das pessoas compra investimento. O brasileiro aprendeu a ser investidor, não é verdade? Os brasileiros são investidores no mercado, inclusive, e são fortes demais, porque eles fazem conta e querem aproveitar as brechas da contabilidade, as brechas da legislação para poder economizar imposto. E que está certo, e é isso mesmo. Se ele não economizar, ele vai pagar. Para que ele vai pagar se ele pode usar o mesmo recurso? Por exemplo, esse cliente perderia num imóvel, nós estamos falando de 10 milhões de reais, 800 mil um imóvel. Exatamente. É o carro que ele quer. Que carro, 2, 3... Bacana, hein? Deu seu nível, né? Não, meu falta ainda. Que carro, hein? A troca de... O que eu falei com você, meu cliente economizou durante um ano R$1 milhão entre viagens e passeios. São as viagens dos passeios. É o público, né? É o público, gente. Esse público conecta. Então, e Fred, aqui pra gente encerrar, eu queria que você falasse qual o seu público ideal. Às vezes você tem vários empresários, né? Diversas pessoas que querem vender a casa. E isso que você falou é muito importante. Olha, eu não quero que ninguém invadie na minha casa. Você toma muito cuidado com horários que vai para as crianças, a família não está na casa. Você trabalha com a discrição, porque tem pessoas que ainda estão morando na casa onde vai vender, até sendo uma casa de alto luxo, ele quer manter a privacidade. Me fala um pouquinho do seu cliente ideal e como é que ele pode fazer para contactar com você? Gente, o cliente ideal é o cliente que quer fazer negócio, né? Ele que quer uma consultoria imobiliária, ele quer procurar um bom imóvel, o cliente que quer de fato comprar, é o cliente que gosta de investir no mercado, porque hoje não só os imóveis de alto luxo, eu tenho imóveis de investimento, tanto comerciais e residenciais, que dão rentabilidade. São 2 tipos de rentabilidade. Você tem a rentabilidade da locação, que é recorrente, e você tem a rentabilidade do valor agregado pela compra que ele vai fazer, que ele tem um gap de ganho de 30%, 40% já de compra. Então, o cliente ideal é o cliente que quer fazer negócio. São todos muito bem-vindos, atendo todos com muito carinho, né? Hoje eu atendo todos de prontidão, fala comigo no WhatsApp direto, eu não tenho frescura, não tenho por que não atender, chama meia-noite, se eu estiver acordado, na maioria das vezes eu respondo. Esse é o público, é o cara que quer fazer negócio e que precisa de alguém de confiança para fazer negócio. Eu garanto minha qualidade. Você é personalizado. Porque um dos seus segredos é esse. Eu atendo cada um de um jeito. Não adianta falar, não, tudo é padrão. Não tem padrão. Eu atendo a Ana de um jeito, igual você falou que não comprou o imóvel e se arrependeu, mas eu te levei no imóvel específico, eu te levei em 3 imóveis, inclusive. Você lembra? Eu brinco muito, o cliente vai comigo em 3 imóveis, no terceiro ele compra. É difícil ele não comprar no terceiro, mas acontece isso. Nós não compramos, mas nós pensamos nele até hoje. Pois é, ficou marcado. Deveria ter comprado naquela época, mas talvez seja o momento. E aquele não foi o momento ideal. Talvez o que você comprou hoje seja o ideal que você precisa nesse momento. Verdade. Mas faz parte. Você, por exemplo, se for comprar um imóvel hoje, você vai lembrar de quem? Não é porque eu sou seu cliente, mas você vai lembrar de quem? Você, lógico. Né? Lógico então, que é você. É isso. Então, e a confiança, né, Fred? Eu confio em você. Quando eu te ligo, várias vezes eu ligo para o Fred e falo, Fred, olha, eu estou pensando em fazer isso, aquilo. O que você acha? Olha, Ana, é isso, isso, isso. Você me instrui, quando você me fala, eu tenho garantido o que você me fala. Eu falo, bom, o Fred já me falou, o melhor negócio é isso, isso e isso. A confiança você tem que ter uma postura firme. Que eu não comprei lá atrás, mas eu sou um cliente para qualquer época que eu for fazer, eu vou fazer com você. Exatamente. A gente sabe que isso vai acontecer porque eu te passei a confiança, eu te mostrei que eu sou capaz e o meu nível de profissionalismo. Não vou ficar levando 150 imóveis sem saber seu perfil e entender suas necessidades. Hoje, sua necessidade é morar próximo do seu trabalho. E amanhã, qual que é a sua necessidade? Eu quero uma casa de campo e trabalhar de home office. Mudou. Então, vamos te levar para o caminho que você quer. E antes, as pessoas nasciam e moravam na mesma casa. Ad eterno. Ad eterno. Hoje, as pessoas, elas se permitem mudar. Com a pandemia, todo mundo viu que é importante mudar, né, Fred? Você sabe qual que é o negócio legal? Nos Estados Unidos, a média de mudança, há 5 anos atrás, era do americano, era de 9 vezes no decorrer da vida. Uau. O mercado imobiliário é de 1,5.
Hoje já mudou. Hoje nós temos uma média de 3,5, 4. Então, o mercado é dinâmico. E as pessoas viram que comprar e vender imóvel não é algo... O imóvel ele é fixo, mas ele pode ser vendido. Então, não é algo surreal. É mais uma negociação. Está entrando na praxe do brasileiro fazer negociações imobiliárias. E uma coisa que eu falo, principalmente aqui no mercado mineiro, né? Como as pessoas saíram de Belo Horizonte e foram para Nova Lima, que é considerado um dos bairros mais nobres do Brasil, né? É o metro quadrado médio mais caro do Brasil, tem o maior PIB do Brasil hoje. E a maior concentração de ricos. Inclusive, você tem vende muita muito gente ali, que foi né? contra essa reportagem, porque levou os olhos para lá, né? E aí eles querem aumentar IPTU, querem aumentar imposto, etc e tal. E você trabalha muito naquela regional, né? Muito focado ali, porque realmente os endinheirados estão ali e é o seu métier hoje. É o meu cliente está ali, não adianta. Exatamente. A grande maioria. Meus clientes estão muito focados no Lourdes, muito focados no Sion e, na grande maioria, no Vila da Serra e Belvedere. Que Se legal. juntar Belvedere e Vila da Serra, dá a maior renda per capita do estado de Minas. Uau. Então, Fred, pesado. muito feliz. Obrigado. Fiquei muito satisfeita de você vir. Sou muito orgulhosa de ver sua trajetória. Você foi um cara que fez uma trajetória muito bonita, muito marcada. E eu espero que você chegue aonde você quer. Onde você quer chegar, porque eu sei que é com muito trabalho, é com muito projeto. E quero te agradecer por hoje você ter tido aqui conosco. Eu que agradeço o carinho, eu que agradeço a disponibilidade. Esse carinho que você tem comigo de me atender sempre com muita disponibilidade, colocar a turma para funcionar. Eu sei que você tem esse perfil, mas eu sei que você tem um carinho comigo diferente. Obrigado de verdade, tá? Obrigada, meu querido. Foi um prazer.